Olá, boa noite. Que alegria a gente poder começar esse segundo podcast, o primeiro da série com a gestora, professora, escritora e amiga Patrícia Patrício. Gente, ela é pedagoga, ela é especialista em metodologias do ensino fundamental e médio, ela é especialista em avaliação escolar, mestre em educação e professora universitária da UENG, da UFMG e agora da PUC, professora da rede pública e privada, 25 anos trabalhando como gestora. Olha só, gente, nos estados de Minas Gerais e no Rio de Janeiro. Pode fazer conta, não. Pode fazer conta, não, não, mas ela, gente, tem cara de nova, não tem? Graças a Deus, né? Ela é melhor do que eu. Eu sou feio, mas sou feliz, tá, gente? Vamos começar esse podcast dessa noite. Gente, além disso, a Patrícia é autora de um livro que já está na segunda edição. Verdade. São deuses os professores? Olha que pergunta bacana, né? Ela vai falar sobre isso e vai falar também sobre outros livros que ela escreveu. Mulheres Educadoras, ela é uma das coautoras. Esteve presente no dia 8 de março. Vai lá no Instagram, né, dela, que ela vai dar o endereço daqui a pouco para nós e veja as fotos lindas dela falando sobre educação antifrágil, né? A Patrícia deu um show lá no Cinep, várias escolas já estão querendo contratá-la. Fale comigo, tá? Gente, eu sou a pessoa que vai agenciar essa mulher, né? Educação Infantil me chamou para a roda de conversa. A Patrícia tem um texto lindo também, esse livro para a sua escola, que trabalha com educação infantil. É um livro produzido com a Pai Ideia, né, em parceria com a Pai Ideia, e Educação é o Alvo, né? Nesse livro, fomos organizadores. Paulo Sérgio de Araújo, um abraço para o Paulo, CEO da Paideia, né, Conexões Acadêmicas, e eu, o Movimento Educação Alvo Presente, tentando fazer diferença na educação. A Patrícia é fundadora e seu projeto mais caro, mais novo e muito apoiado por nós, da Escola de Gestão Educacional. Entra lá, né, arroba Escola de Gestão Educacional, tá? E ela é palestrante. Nas horas vagas, ela vem participar aqui de podcast, né? Além disso, é mãe, é esposa, duas filhas maravilhosas e um marido paciente, né? Por deixar nesse momento, como a minha esposa, né? Marília, um beijo, viu, querida? Um beijo, Vimar, Lívia, Juízo na Luísa. minha ausência. Patrícia, fala para nós, se apresenta. Como é que você escolheu essa profissão de entrar na educação? Tanta coisa, você estava no mercado financeiro, né? Era isso Estava na mesmo. empresa, de repente o bichinho, a mosca azul te picou, né? E você veio para a educação. E aí, conta É para nós. verdade. Boa noite a todos. Obrigada pela presença. Obrigada, Paulo, pelo convite. Uma alegria a gente poder falar um pouco da nossa vida, né? O tema de hoje, narrativas. Narrativas nos remete, né, aquela possibilidade de contar a nossa história e, a partir dessa história, a gente refletir a trajetória, a própria trajetória acadêmica, trajetória profissional, que pode lançar luzes para as nossas reflexões, né, de formação, formação de professores e tudo. Então, o objetivo é esse. Bom, a minha profissão, a escolha da minha profissão, assim, foi bem curiosa, né? Na verdade, os meus pais são educadores. Eu venho de uma família de educadores, né? Uma tia que foi secretária de educação. Então, assim, a família toda, os meus irmãos são todos educadores. E a família do meu marido também, de professoras, né? Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Na minha época, a gente não tinha condições, né? Não tinha mesada, não tinha. Então a gente tinha vontade de ter um tênis, vontade de ter uma mochila, e a gente não tinha condição de ter. Então eu comecei a trabalhar com 16 anos no banco. E dentro do banco eu tive muita facilidade em entender o trabalho. Eu entrei como escriturária e fui promovida, assim, com 2 anos de banco, a analista de organização e métodos. Uau! Assim, 18 anos já. autodidata, um salário muito bom, já tinha carro, né? Uau! E só que assim, chega num ponto que bate aquela coisa assim, não é isso que eu quero da minha vida. Eu estava infeliz. Muito infeliz e as doenças começam a aparecer, né? Porque quando a gente não está Sim. bem, o corpo fala, né?
E eu estudava à noite para poder trabalhar durante o dia. Eu fiz meu ensino médio à noite. E quando foi na época de fazer a escolha para o vestibular, eu não tive dúvida, foi uma coisa muito natural, assim, de fazer a escolha pela pedagogia, exatamente por causa dos meus pais. Eu via nos meus pais uma missão muito bonita. Eles saíam de casa, assim, eu tenho uma lembrança vívida deles saindo e voltando com uma energia, com uma alegria, né, de trabalhar com a educação. Então, eu fiz a inscrição para o vestibular. Cheguei em casa toda feliz, falando para os meus pais, fiz a inscrição para o vestibular. Aí eu lembro, meu pai falou assim, minha filha, ai, que bom que você fez a inscrição, vou ter uma filha médica, vou ter uma filha engenheira, né? Nossa, que espetáculo. Eu falei, papai, você vai ter uma filha professora. Assim, ele ficou arrasado. Ficou arrasado, Mesmo? ficou, porque ele sentia na pele a luta, né, da desvalorização, do desrespeito. Então, ele sentia na pele, ele não queria aquilo para mim. Mas eu convenci, falei, olha, eu vejo em vocês, né, um sentido, a alegria. Ele falou, tudo bem, mas eu não quero te ver reclamando de salário. Então, assim, a escolha foi pelo exemplo, né? Pelo exemplo de ver os meus pais ali e também por entender que eu poderia ser feliz nesse caminho do magistério. Eu não tinha outra opção, assim, de desejo, né? Eu não tinha outra opção de desejo. Foi mesmo pelo exemplo dos meus pais. Não foi influência direta, porque eles não queriam realmente. E então, Interessante, né? É, um grande pensador da educação mundial, ele falava que a pedagogia da presença é quem ensina, não é? Esse educador, ele se chama São João Bosco, ou Dom Bosco, né? Fundador dos Salesianos, né? Ele falava que tem uma pedagogia na presença. Então, ele falava que a gente tinha que ficar no pátio, observando a juventude, conversando com os professores, tentando criar um clima acolhedor na escola, porque a escola tem uma música. E ele falava que uma escola sem música é mais ou menos um corpo sem alma, não é? Então, muitas vezes a gente está num trabalho, mas não é a música que a gente ouviu, né? Que muita gente fala para projeto de vida, que é o vocare, é escutar uma voz interior que te chama para uma vocação. Então, parece que você escutou essa voz que te falou para vir para o mundo da educação. Tanto é, né, Patrícia, que você nos brindou com esse livro, com esses textos, com a sua postura, né? Eu já tive a oportunidade de visitar uma escola para dar uma palestra quando você era diretora, né? Uma escola de altíssimo nível no Rio de Janeiro. Bom, e aí eu quero te perguntar, né? Que o dia que eu fui lá, né? Eu fiquei bastante impressionado com a sua capacidade de liderar de maneira empática, que é uma coisa que eu gosto muito. O líder tem que ser um líder empático, né? Às vezes eu vou visitar alguma escola para fazer consultoria e, gente, querendo ou não, a gente fica com um olhar muito crítico, né? Então eu falo, nossa, que gestora brega, eu penso, né? Assim, porque fica tentando repetir uma série de coisas que estão falando aí. Você percebe que a leitura não foi bem feita porque é uma frase tirada assim, sabe? Sem vivência. Eu gosto de quem prega o que vive e vive o que prega, né? Eu acho que aí tem congruência, tem coerência. E eu queria te perguntar isso. Quais as características de uma gestora que você considera imprescindível, sabe, para uma pessoa ter sucesso na gestão? E sucesso também é ser feliz. é isso aí. Sucesso não é só apresentar resultado, não. Tem muita gente que apresenta resultado, mas é muito frio, né? Só fica preocupado com o Exatamente. resultado. Com números, né? Diga para mim, Patrícia, qual que é o segredo para liderar tanto assim? Você saiu do Rio de Janeiro, veio, já chegou e pegou a escola que é a menina dos olhos aqui da cidade, né? Que é a Bernoulli, não tem problema falar, né? O Colégio Bernoulli. E de repente esse ano você resolveu investir na sua carreira solo e deixou aquele lugar onde todo mundo quer entrar. Então eu quero saber de você o seguinte: quais as características de uma gestora que você considera imprescindíveis, né, no plural? É muita história, né, Paulo? Lá no Rio a gente fui para lá também assim, né, sem trabalho, sem nada, e fizemos
E aí fui matricular minhas filhas na escola e saí de lá trabalhando, né? A educação, ela tem essa mágica, né? Então, só voltando um pouquinho, quando a E gente... você chegou na escola do topo do Rio, né? Que aquilo Também, ali, né? menina, aquilo ali é aquela escola É cinematográfica. cinematográfica, foi um privilégio, né? E foi muito trabalho também, muitos desafios. Eu falo assim, eu brincava com o meu diretor, irmão Jadir, um beijo, que a gente ia fazer uma peça de teatro inspirada nos cases que a gente Muito que isso. viveu lá. Assim, incrível. Mas só voltando, Paulo, na questão que a gente falava da escolha profissional, no podcast da semana passada a gente falou sobre projeto de vida. Sim, E é uma grande oportunidade que esses alunos estão tendo este ano, a partir deste ano com a reforma, né, curricular, trabalhar o projeto de vida e agora a gente com a pós-graduação maravilhosa, né, para sim. formar os professores, para trabalhar com sentido, né, o projeto de vida. E então, naquela época não tinha isso, né? E a presença, e na verdade, olha como que o exemplo, como que a relação familiar, ela é tão importante. Inconscientemente, os meus pais estavam falando para mim que eles, né, como seguir um caminho, como buscar sentido para a vida, né? Porque a gente buscar, escolher uma profissão para estar nesse trabalho a semana inteira e ficar rezando para chegar o sábado de manhã, não faz sentido, a vida é tão breve, né? Então a gente tem que buscar exatamente alguma coisa que faça meu coração bater, alguma coisa que me dê sentido, que eu saia de casa feliz da vida para fazer, né? Então, quando eu estava no banco, eu, assim, amo as pessoas, amo aquele ambiente, mas eram os processos, né? Aquela coisa repetitiva que a gente não consegue criar. E a educação, ela nos dá asas, né? Sim. Então, por isso, exatamente, que eu fiz essa escolha. E dizer para os alunos, né, que estão hoje no ensino médio, trabalhando aí, fazer escolha é muito difícil, né? E ela não é definitiva. Ela não é definitiva. A gente pode escolher e ali na frente a gente pode mudar de ideia, né? Eu adoro aquela música do Raul Seixas, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante Ambulante. do que ter aquela Aquela velha velha opinião opinião formada formada sobre sobre tudo. tudo. Não é isso? É. Exatamente. Então, assim, o mundo muda tão rapidamente, então vá fazer a sua escolha, ouça o seu coração, né? Estude o mercado e veja onde você vai ser feliz. Então, eu acho que valia a pena mandar esse recado para os meninos. Muito legal. Patrícia, você me lembrou essa sala, me desculpe, né? Eu fiz a pergunta, mas tem que te comentar isso. Essa semana eu escrevi no quadro assim para uma turma da segunda série do ensino médio. A propósito, eu gosto de falar do que eu vivo, né? Então, como eu já disse, eu estou no nono ano, na primeira série, na segunda série do ensino médio. Eu dou aula de história. Mas a sala começou a ficar assim um pouquinho agitada. Eu disse para ele, gente, a gente escolhe o que planta, né? E o ex eu coloquei entre parênteses. Eu li isso em algum lugar, possivelmente numa rede social, mas a gente escolhe o que planta e a gente colhe o que a gente escolhe, né? Isso aí. Então você está colhendo agora com esse trabalho novo lá no Instagram que eu estou vibrando, eu fico olhando, eu fico passando os posts assim, o carrossel, né? Patrícia tá ficando fera no carrossel. E aí, falando um pouco dessa questão da gestora, né? O que é imprescindível para uma pessoa ser uma gestora de sucesso? Porque você pode falar isso, você já ganhou 2 prêmios, Mulheres Educadoras Só Aqui, já escreveu esse livro, Professores, né? São deuses, né? Minha dissertação de mestrado. Então, você é mestre em educação, então você chegou num estágio e agora vai ser minha colega de trabalho, né? Graças a Deus, No né? Que mesmo bom. curso, né? Lá na pós-graduação em desenvolvimento de projeto de vida na PUC. Não tem problema falar, né? Isso aí. Sabe por que não tem problema? Eu tô meio, assim, chateado com esse negócio de competição o tempo todo. A gente deveria criar um mundo de competição, cooperação dentro da Perfeito. competição.
Perfeito. E eu temo muito que com a chegada de grandes sistemas de ensino no mercado, numa cidade pequena como de Belo Horizonte, que a educação fique uberizada ou pasteurizada. Sempre os mesmos materiais didáticos, falando sempre das mesmas coisas, os professores só têm que seguir página 1, tantas aulas, página... Cuidado, isso pode robotizar a educação, é uma crítica também aos sistemas, para que eles entendam que tem gente no processo. Mas voltando à pergunta, o que é imprescindível para um gestor, uma gestora, ter em mente e na sua ação para a escola ter sucesso? Ô Paulo, a gente se faz na prática, né? Sim. E eu acredito que liderar é tornar o outro melhor, né? Eu tenho uma experiência, assim, eu tenho alguns gurus, sabe? Alguns Que bom, gurus. velho. Eu tenho alguns gurus. E eu tenho um modelo de gestor que foi meu diretor-geral. Vou falar o nome aqui, professor Virgílio Sem Machado. problema. Um beijo, te amo. É isso aí. Fundador de uma escola atípica naquele cenário, naquele momento, né? O Exatamente, né? Collegium. Ele criou o colégio, as minhas filhas estudam lá. E eu era diretora da rede na época, diretora pedagógica, e ele era o dono. Então, você pode imaginar quando ele me chamava, e continua muito formal, né? Então, ele falava, professora Patrícia, a senhora pode vir à minha sala, por favor? Um homem extremamente gentil, educado, elegante. E, no início, eu desci as escadas, assim, tremendo, né? Eu falei, pronto, o que será que eu fiz, né? Que aconteceu? Que eu fiz? Porque a gente tem no nosso inconsciente aquela coisa assim do chefe, né? O chefe te chamou, pronto, você vai tomar uma ferrada. Patrícia, é ótimo. E ele me chamava. Ele poderia, assim, me falar, sabe, brigar comigo. Não é brigar que ele nunca brigou, mas, assim, me orientar, dizer que não era daquela forma, né? E tudo. Mas a maneira com que ele fazia e a forma com que ele me orientava, ele cuidava de mim, porque dependia de mim o resultado da escola, o resultado pedagógico. Em última instância, a gente tinha as coordenadoras, as orientadoras, né, os coordenadores de área, os diretores de unidade, mas eu respondia pelo pedagógico. Então, ele sabia que se ele cuidasse de mim, eu ia cuidar melhor ainda da escola dele, né? Então, o capricho em me ensinar a cultura dele, que era diferente da minha, que vinha de outras escolas, outras realidades. Então, assim, ele plantou aquela semente dentro do meu coração. Então, toda ação que eu ia tomar dentro da escola, eu tomava com base naquele olhar, naquele cuidado que ele tinha comigo. E eu fui aprendendo ao longo dos anos, eu tive, graças a Deus, excelentes líderes, né? E a gente acaba que vai pegando um pouquinho de cada um, vai aprendendo, né, com cada um. O que é legal a gente pega, e o que não é legal a gente fala, não, assim eu não quero, né? E, então, é tornar o outro melhor, né? As características imprescindíveis de um líder. Eu acredito muito na escuta, né? A escuta atenta. Eu preciso entender os meus liderados, eu preciso ouvir os meus liderados para que eu consiga chegar até eles e ajudá-los, porque o papel do líder é esse, né? É servir, igual Jesus. Sim. Né? Aquele livro, O Monge e o Executivo, um livro muito antigo, muito simples, né? Que eu li há mais de 20 anos. Ele fala disso, né? Nós estamos aqui para servir. É óbvio que nós temos que cuidar dos processos, né? Que gerenciar com mão firme, né? Mas o coração é amoroso. Sim. Né? Na verdade, você, enquanto estudante, estudou no Colégio Padre Eustáquio, então eu posso falar isso, né?
Lá a gente aprendia sempre o rigor, o vigor e a ternura. Né? E isso porque fica impregnado no ser. Fica impregnado. A educação, ela fica impregnada, né? Você falando aí, eu me lembrei de 2 livros, vieram assim na minha mente, tem que falar. Uma do Han Charan, né? O líder criador de líderes, e o outro do John Maxwell, As 21 Inquestionáveis Leis da Liderança. Muito né? legal. Eu estou estudando porque nós estamos escrevendo um livro juntos, né, Patrícia? Isso, Um mais coletivo um. sobre liderança. Pois é, nós não paramos. Por quê? Existe uma coisa chamada legado, não é? Um líder tem que pensar, e aí eu gostaria de dizer isso, né, porque você traz isso para a gente, que é a questão de que não é só o fazer, é o legado. Né? Então você falou de um líder que te tratou da forma que ele gostaria que a organização dele perdurasse, se tornasse perene. E conseguiu. Conseguiu. Né? Conseguiu. E um líder sabe também a hora de sair, né? E ele soube sair e deixar outras pessoas tomarem conta de um projeto que ficou bem maior. Bom, Jesus também fez isso, né? Sim. Falando desse grande mestre, grande educador. Mas, Paulo, o que mais é imprescindível? Olha, eu falo que liderar é inspirar, né? Inspirar mesmo, né? Assim, quando você inspira, né? Dar fôlego para sua equipe. Sim. Porque, gente, o mercado hoje não está fácil. Nós estamos trabalhando muito. Os professores estão exaustos. A equipe técnica está exausta. Os diretores estão exaustos. A gente veio de um momento ímpar. Surreal, né? Surreal, não é isso? Então, assim, está todo mundo muito sobrecarregado, com muitas mudanças. Além da pandemia, nós temos muitas mudanças importantes acontecendo na educação, né? Então, quando eu falo que o educador ele precisa inspirar, ele precisa trazer fôlego, né? Ele precisa trazer uma leveza para o processo, para que as pessoas consigam dar o melhor de si, né? O estresse é importante, sim. Não estou falando que tudo tem que ser cor-de-rosa. Suave na nave, de jeito nenhum. Educação isso é pouco dor, né? Educador, né? Eu adoro quando você faz esse trocadilho, né, Paulo? Então, hoje eu estava conversando com uma mentorada, né, uma consultora do Movimento Educação Alva, ela falou assim, Paulo, tá difícil, porque saiu um texto hoje sobre o ensino médio do sono, da Carta Capital. Meu Deus. Não sei se vocês leram. Eu li. Quem não lê, tá, gente? Vocês que estão conosco agora, nesse momento, mandem perguntas. Meu celular está desligado, mas a pergunta chega para mim aqui. Porque às vezes ele toca impetuosamente e aí eu preferi desligar. Tá? Mas assim, o que faz um jovem dormir? Né? Eu acho que o líder também tem que estar atento ao que é a cultura juvenil. E eu sei que nas escolas, né, eu vivenciei isso numa escola que você era gestora, lá no Colégio Marista da Barra da Tijuca, que você fez um momento de liderança, né, com os jovens, e eu fui lá dar uma palestra sobre o novo ensino médio, né, eu nem tinha esse desenho todo, e eu vi o quanto a liderança que você tinha inspirava os jovens. Eles fizeram perguntas deliciosas, apaixonantes, né, depois tiramos fotos. Quando o jovem quer tirar foto com você, significa que você correspondeu a um pouco da expectativa. Isso mesmo. É ruim que a escola também pense que ela vai conseguir corresponder a todas as expectativas de família e de jovens. Né? Fala pra mim, como é que um líder imprescindível vai trabalhar com uma família, entre aspas, chata? Fecha aspas. Eu tenho um amigo, não vou falar o nome aqui não, mas ele fala assim, gente, o meu sonho é ter uma escola só alunos órfãos. Eu falo, cuidado. Cuidado, porque a família é nossa parceira, né? Sim. Mas, realmente, hoje, né, nós temos uma dificuldade muito grande com as referências, né? Eu falo que a família, a igreja e o Estado, né, eles perderam um pouco da sua
autoridade não é autoritarismo, é autoridade enquanto valor, né? Então, mas faz parte do mundo. O mundo está em transição, em mudança, então perde-se um pouco o rumo e a tendência é a gente ir voltando e retomando. Mas a gente tem que ter valores muito claros. Então, quando você pergunta como gerir uma escola, né, com famílias mais difíceis, né, quando se tem uma proposta muito clara de escola, de educação, né, não tem erro. Eu me lembro como se fosse hoje, eu apresentando a escola para mais de 600 pais novatos. É um número muito expressivo, Muito né? alto, Naquela muito, época, em 2018, então, auditório lotado e a gente já fica tenso, é muita e responsabilidade. pais bem preparados que entendem daquele métier. Porque também, quando um pai não entende do processo, é bom convidá-lo a entender daquilo que ele entende. Né? O senhor é Sim, açougueiro, que bom. De carne o senhor entende. De educação eu entendo. é. É, estou todo dia me preparando para entender mais. Porque a palavra entender é entrar na tenda, né? Então tem que entrar todo dia nessa tenda da educação. Mas você foi apresentar para pais que eram doutores, mestres, preparados na área educacional, né? Como é que foi É, esse desafio é aí? um público bem interessante lá. E, assim, é muita responsabilidade, porque a gente precisa apresentar a escola. É um momento muito importante para a pessoa, para os pais, né, entenderem a filosofia daquela escola e fazerem a escolha do filho. Porque muitas vezes aqueles pais que nos dão um pouco de trabalho, eles querem que a escola seja um lugar que ele idealiza. Então, muitas vezes, ele não quer, por exemplo, a escola é uma escola confessional, essa que eu estou dizendo, né? Uma escola confessional, ela tem a filosofia mariana e tudo. Então, se é uma família que não Professa aquela valoriza, fé, que por não exemplo? professa aquela fé, que não valoriza os rituais, né, que nós temos, os ritos, É. ele está no lugar errado. Então, aí ele começa a se aborrecer com situações que ele, né, que são situações, é a realidade da escola, é a realidade da escola, mas que ele não levou em consideração na hora da escolha. Talvez ele não leu o contrato, né? Ou não observou, não ouviu a palestra direitinho, né? Sim. Então, quando a gente fala da filosofia, então, nesse dia, um pai me perguntou assim, professora, essa escola é uma escola neutra? Aí eu falei, de forma alguma, É, não é mesmo? né? Aí ele me perguntou, mas qual que é a ideologia, né, dessa escola e tudo? Eu falei, olha, uma escola católica, né? Cristocêntrica. É uma escola cristocêntrica. Então, quais são os valores, né? O que essa escola defende? É a igualdade, é a inclusão, é a solidariedade, é o respeito, né? É dar voz a todos, é trazer o marginal para o centro. Essa é essa escola. É. Então, assim, como uma escola neutra? Será que existe isso? Eu acredito que não. Também acho que não. Por exemplo, nós hoje tem a notícia nos jornais, né? Hoje, 22 de março de 2022, notícia essa que está em todas as mídias, a fala do senhor ministro da Educação que deixou o orçamento para um determinado grupo religioso decidir para onde que vai. Ora, nós estamos numa nação e num país que tem na Constituição a característica da laicidade, então é um Estado laico, não é bom que nenhum grupo, tá? Nem os que fundaram a escola aqui no Brasil, que são os católicos, nem protestantes, nem padres, nem pastores, nem ninguém dominem o orçamento. O orçamento é público. O orçamento deve ser definido através de conselhos de educação, né? Conselhos democraticamente escolhidos, porque nós estamos numa democracia. Então, assim,
existem questões para a educação brasileira que nós temos que repensar profundamente. Vindo agora para cá, nos jornais a gente assistia, né? Essa certa tendência a privilegiar um determinado grupo. O gestor, como é que ele faz? Por exemplo, eu quero te perguntar o seguinte: você tem uma carreira de sucesso. Obrigada. Isso é inegável. Isso é inegável. Você é um sucesso. Pela sua gargalhada, você é um sucesso, porque o sucesso é ser feliz. Eu aprendi isso com o Roberto Chiniachik, né? Um psiquiatra famoso. Um abraço, Roberto. Né? Te conheço pessoalmente, né? Não somos amigos, não, mas somos conhecidos. Falamos no mesmo congresso. Sucesso é ser feliz, concorda? É isso Qual mesmo. que é a sua marca pessoal, assim, se você tivesse de dizer? Eu sei que isso vai aparecer no Instagram daqui uns dias, né? Parece, eu estou dando um spoiler aqui. Mas qual que é a sua marca pessoal, Patrícia? Porque você chegou no topo, no Rio de Janeiro, no topo, naquela escola de elite, depois veio para uma escola menor, mas também muito boa lá, que são os vicentinos, lá do Rio. As Gente, vicentinas. um beijo, Não Edson, é? para as irmãs vicentinas, uma escola linda, um projeto incrível. Tive a oportunidade de fazer a implantação da BNCC na educação infantil, né? E escrever as diretrizes da educação infantil com eles. Então, assim, foi uma experiência linda. Minhas filhas estudaram lá 1 ano. Felizes, né? Você percebe a felicidade dos jovens quando volta. Isso é bom, né? Isso é tudo, né? Mas essa coisa do sucesso, Paulo, eu não sei se é sucesso, né? Assim, eu acho, sim, que eu fiz muita coisa na educação, né? Eu não me acomodei. Que bom. Tem uma curiosidade que é o seguinte: eu fiz vários concursos públicos, né? Eu fui aprovada em vários concursos públicos, inclusive um do Tribunal do Trabalho, Tribunal Não, de imagina Patrícia no Alçada. tribunal. Pensa, sabe? Então, assim, da mesma forma que eu saí do banco, porque era um trabalho muito, era aquela coisa muito metódica, né? Cartesiana, né? Cartesiana. Eu também não quis assumir os concursos públicos, fiz concurso para especialista da educação na prefeitura daqui, de Contagem, de BH, mas eu nunca quis assumir. Isso ia dar certo na Polícia Federal, Patrícia. Já pensou? Na área da inteligência. Desculpe, brincadeira. Mas eu nunca quis, porque é aquela coisa de ficar ali, sabe, muito presa, limitada àquela rotina. Eu nunca gostei disso. Eu gosto de desafios, de novidades, eu gosto de criar, né? Eu falo que eu sou muito inquieta. Eu trabalhei com os agostinianos muitos anos. Um beijo também para os agostinianos, eles são incríveis. Quando você fala muitos anos assim, fica parecendo, Patrícia, que você tá com qual idade? Não vou perguntar. Paulo, Tá? Para com essa idade de muitos anos. Para, gente, ué. Eu comecei muito jovem, eu comecei no útero Isso, que da bom. minha mãe. Ótimo. Adorei isso. Oh, meu Deus, olha isso. E Santo Agostinho me ensinou a questão da inquietude, né? Sim. Daquela coisa de você não se satisfazer com nada, né? Assim, você não ter aquela resposta como algo definitivo. É isso, pronto, e acabou. Toma e lê, né? E depois que você lê, você vai ter que interpretar. Exatamente. E aí, uma das questões, voltando aqui a situação da liderança, né, que eu acho assim, muito importante, a gente não pode perder de vista que o líder é aquele que traz esperança Sim. para o seu grupo, né? Então, assim, você fala da carreira de sucesso, eu fico muito, muito agradecida, muito honrada, mas é porque, assim, o que eu vejo, né, a marca, você me perguntou da marca, voltando, eu sou uma pessoa muito humana, sabe, Paulo? Sim. É uma característica muito forte minha. Eu sou muito justa. É muito ruim falar da gente, mas eu estou repetindo coisas que eu ouvi até recentemente, sabe? Assim, de características. Muito justa, muito humana.
muito acolhedora, né? Mas muito firme também nos processos. Você deixa claro o que você quer e cobra daquela forma, mas a maneira é diferente, é peculiar. Talvez essa questão da marca. E uma outra coisa muito importante é que eu sou meio obstinada por resultados. Isso. É o tema da nossa conversa. Sabe? Você entrou. E eu tenho que fazer uma pergunta que eu não tinha pensado, mas vou fazer para você, tá? É uma surpresa. Patrícia, nesses 2 anos de pandemia, eu acompanhei algumas escolas. Eu fiquei bastante chocado de ver escolas cinquentenárias, que não tinham claro qual era o seu projeto político-pedagógico, que não tinham claro, não tinham clareza do regimento interno e não tinha clareza do descritivo de função. Então, e o que eu gosto muito quando eu visito uma escola, a primeira coisa que eu olho é a parede da recepção. Se lá tem escrito a missão, a visão e os valores, com certeza até a recepcionista já introjetou isso. Isso aí. Não é? Então me choca muito. Eu penso que há um amadorismo profundo quando o gestor maior, seja uma escola familiar, seja uma escola empresarial, assim, do ponto de vista do mercado mesmo, não deixa claro qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais os seus valores. Hoje está chique falar manifesto, né? O manifesto da escola. Quando o seu projeto político-pedagógico não foi desenhado de maneira coletiva, quando os professores são a todo momento convidados e não convocados, eu acho isso muito amadorismo, porque isso mostra um profundo desrespeito com o professor. Bom, eu convido, se ele não vier, eu marco e no final do ano eu demito. Tá? Pelo menos eu leio assim, é porque eu sou muito crítico, eu leio assim. Então, eu queria que você falasse para mim sobre a sua trajetória profissional, porque você sempre se empenhou, e eu estudei um pouco a sua carreira, né, para chegar e definir qual é o projeto que a escola tem, qual é a visão do futuro, qual que é o marco situacional, qual que é o marco operacional que você vai fazer para chegar naquela visão de futuro. Quando um líder não tem isso, é muito ruim, não é, Patrícia? Quero te ouvir. Porque se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, não é isso? Gato de Alice. É o gato de Alice. Então, é aquela inquietude. Quando a gente que escolhe pedagogia, a gente tem uma coisa meio assim de uma onipotência, né, pedagógica, né? A gente acha que vai resolver a situação da educação no Brasil. Mas isso é bom, sabe por quê? É bom pensar grande, né? Porque eu não desisto. Então, assim, todas as minhas experiências, né, todas as vezes que eu entrei numa instituição, o meu objetivo, né, junto com a instituição, obviamente, é sempre trazer de um patamar para um patamar melhor. Sim. Sabe? Escalar, né? É escalar, senão não faz sentido, né? Eu falo assim, se não for para poder causar, nem sai de casa. Eu também penso isso. A Educação o Alvo também pensa isso. Não é tá, isso? Gente? Segura que tem projeto todo dia mesmo. É isso mesmo. Amém. Não, Quem eu não vou gostou, te falar. vai procurar a sua turma. E te acompanhar não é fácil não, viu, Paulo? É mesmo? Meu Deus Tô do devagar. céu. Nossa. Menina, é muita atividade, né? É muito dinâmico e a educação precisa disso, né? A agilidade. Porque nós estamos num contexto de pós-pandemia, nós estamos num contexto de guerra mundial. Exatamente. Olha Nós que loucura. estamos num contexto de crise econômica no Brasil. 1 quilo de cenoura custar R$10, eu acho um pouco complicado. 10 tá barato. Onde você está comprando? Porque eu tô Não, pagando sacolão 13. lá perto de casa é 10, não, tá vendo? Tá Esse coelho bom. tá comendo mais. A oferta e a procura. Então, assim, nós estamos num cenário, foi que essa consultora me falou: Paulo, o que fazer? Eu falei, vai para casa, pinta uma mandala, coloca uma música e relaxa, porque nós não vamos resolver tudo. É um dia de cada vez, e hoje você está muito preocupada, certo? Vai ler uma poesia, vai escutar uma canção,
Cuide-se. Olha, mas eu vou te falar uma coisa. A falta de clareza dos processos te adoece. Sim. Então, você disse muito bem, né? A instituição ela precisa ter claro, né, onde ela quer chegar, como ela quer chegar e os recursos que ela tem disponíveis, né? Muito importante dizer que a gente precisa ter os processos muito bem definidos com a equipe. A equipe tem que estar engajada com a sua liderança, senão você não vai em lugar nenhum. Ô, Patrícia, me diga, e quando o financeiro, você sonha um projeto, aí o financeiro vem e fala com você assim, não dá não, tá caro. Normal. Não é bom? Isso é o É normal. bom, não é? A Tem que vida estar dentro do inteira. orçamento, não é isso? Mas, Paulo, a vida inteira, né, a gente que é gestor pedagógico, a gente tem uma situação assim, complicada com os gestores administrativos. Né? Porque, em última instância, a escola existe por conta de quem? Por conta do aluno. O fim da escola é trazer as melhores condições de aprendizagem para aquele aluno. E quando eu falo melhores condições de aprendizagem, eu não estou dizendo de recurso financeiro, não, tá? Por favor, o recurso financeiro é importante, mas as escolas estão muito bem equipadas. Eu falo isso com segurança. Eu andei para esse norte de Minas aí no início do ano, né, fazendo Públicas, inclusive. escolas públicas rurais, as escolas estão equipadas. O que nós precisamos mudar é a prática de sala de aula. Formação continuada. É a formação continuada. Quais Então, foram os maiores desafios que você enfrentou assim nessa sua trajetória profissional, assim? Se você puder elencar alguns. são muitos desafios, Paulo. Assim, o maior desafio é você ter uma equipe de professores coesa, né, e que consiga entender o projeto da escola político e consiga abraçar. Então, assim, a primeira coisa, porque não adianta os processos, não adianta o projeto estar muito bem escrito, né? E bem fundamentado, atual, se os professores não compreendem e não abraçam. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, você tem que ter ali uma liderança forte, uma liderança que acolhe para que a coisa funcione. E uma comunicação clara e assertiva, né, Patrícia? Isso aí, a gente já está falando da gestão de processos, né, Sim. Paulo? O líder, ele precisa ter... são 3 pilares importantes que eu gosto de focar, né? O pilar administrativo, né? Ele precisa ser um administrador. E aí, o que acontece? A faculdade não nos ensina a ser gestor. Aliás, a faculdade não nos ensina, né, a ir para a prática, infelizmente. Então, essa escola, a escola que eu fundei agora, né, Escola de Gestão Educacional, ela tem esse objetivo, tirar da teoria e trazer para a prática o dia a dia do gestor. Então, do ponto de vista administrativo, ele precisa ser um administrador, ele tem que ter o dinheiro na mão, ele tem que conhecer as necessidades, as demandas, para ele poder fazer a distribuição, né, de tudo direitinho. Ele tem que ter uma equipe, ele não vai fazer sozinho, ele precisa ter uma equipe alinhada com aqueles valores, com o DNA, com a cultura. A questão da cultura institucional ela é muito importante. Porque você estava dizendo da questão da missão, né, lá a plaquinha lá na secretaria, mas não adianta estar na placa, tem que estar no coração. No corpo, né? No core do negócio. Exatamente. Então, o segundo pilar, o pedagógico, que é o fim da escola, né? O principal. Todas as ações do líder, do gestor, todas as ações do gestor, elas precisam ter uma pergunta por trás. Isso que eu estou fazendo tem como objetivo melhorar a aprendizagem do meu aluno? Tem como objetivo melhorar
a proficiência desse aluno? Porque se não tiver nada a ver, não é prioridade, né? E o terceiro pilar, então, o primeiro pilar é o administrativo, então é a questão da comunicação, a questão do clima, a questão dos processos, né? O pedagógico, que principalmente o gerenciamento das aprendizagens. Eu tenho que entender agora com essa pandemia, os meninos com 2 anos de defasagem. Isso é pesquisa comprovado, não sou eu que estou falando, né? Os números mostraram isso, 2 anos de defasagem. Como que foi essa avaliação diagnóstica desse aluno? Sim. Quais as práticas um plano de ação e as práticas para recompor essa aprendizagem? E como é que eu vou medir para ver se o que eu propus Isso, uma deu cultura da certo? avaliação, né, Patrícia? Outro dia eu fui muito criticado, e isso é bom, tá, gente? Adoro. Crítica é bom. Porque numa entrevista para a Rede Globo eu disse que, e não foi Paulo que falou, fundamentado num estudo da Unicef e da Unesco, que para recuperar esses 2 anos nós vamos demorar 10 anos. Nossa, Aí alguém disse assim, mas é muito tempo. É muito tempo porque nós não podemos pensar só no cognitivo. Nós temos que pensar no emocional, nos lutos, na memória afetiva e efetiva que a criança, o jovem viveu ao encarar a sua família. Porque não é verdade que as famílias se conhecem. A pandemia me ensinou isso. O pai entregava o filho de manhã para a escola, depois ia para o inglês, ia para a natação, aí ele pegava o filho, chegava sonolento, entrava para o quarto dele, que é um castelo, né, que ninguém pode importuná-lo ali, ele dormia, e no outro dia o pai acordava, a mãe acordava, do jeito que é a família, não sei como é a família, tem várias famílias, né? Uhum. Assim como nas narrativas tem vários sujeitos, né? Aí eu quero te perguntar uma coisa. Você é gestora, você é mãe, você é esposa, você é mulher, você é filha, né? Vários papéis. É verdade, assim, que uma pessoa entra para a escola e os problemas ficam do lado de fora? Olha, depende, sabe, Paulo? Depende. É impossível a gente entrar para a escola ou para o trabalho, qualquer que seja, e deixar o resto lá fora, né? É impossível isso. Mas eu vou te falar, a mulher, ela é antifrágil demais. Ah, você está lendo bons livros. A mulher, ela é uma coisa assim que não se explica, sabe, Paulo? A começar pela minha esposa. Não é? É isso Desculpa, mesmo. Marília, beijo. É isso mesmo. Então, assim, você está falando da sua esposa, eu estou aqui lembrando da minha mãe mesmo, Sim. né? Mamãe saía de casa às 5:30 da manhã, nós ficávamos, e ela voltava meia-noite com meu pai. Então, eles trabalhavam 3 horários para conseguir manter a casa, né? Manter os 3 filhos, e depois a gente ganhou uma irmã de coração, que é a Cida. Beijo, Cida, te amo. Tá vendo que lindo? A gente tinha 12 anos, a mamãe, né? A gente ganhou de presente a Cida. Então, eram 4 filhos, mamãe trabalhava muito, papai também, os 2 educadores. E a gente doente, e meu irmão caiu, abriu a cabeça e tudo. E a minha mãe hoje, ela fala assim, eu não sei como que as coisas deram certo, porque eu ficava só trabalhando, né? E assim, não tenho uma falta, não tenho uma licença, não tenho nada, né? E então, assim, a mulher, ela consegue fazer tudo, né? É claro que isso não é uma coisa legal, eu não estou romantizando, eu não estou dizendo que tem que ser assim, né? Mas para a gente conseguir um lugar de gestão, principalmente, a gente tem que abdicar de muita coisa. E esse livro aqui que nós escrevemos, né, ó, Mulheres Educadoras, Sim. né? Aqui o meu capítulo fala exatamente dessa luta nossa para chegar em condições melhores, né, na liderança das escolas. Nesse caso aqui, a gente fala das escolas. E como que a sensibilidade da mulher, ela ajuda a criar
um time de alta performance? Isso que eu quero te perguntar. No início da sua carreira, né? Como foi? Você tinha um exemplo da sua mãe. Eu provoquei, né, perguntando isso, assim, como é que se concilia tudo. Como é que foi no início da sua trajetória profissional, assim? E se você tivesse, eu sei que você estudou na Espanha, não é? Isso. E o que te levou a ir para a Espanha? Quer dizer, alguma coisa do início parece que já estava te dizendo que seria bom fazer uma experiência externa. Eu estou intuindo aqui, tá? Não sei a resposta. Quero ouvir de você. Ô, Paulo, eu falo que Deus me carrega no colo demais, sabe? Demais, isso eu tenho certeza. O início da minha carreira foi muito difícil, como eu te disse. A gente não é preparado, né, para a prática. A universidade ela nos dá muita teoria, mas na prática a teoria é outra, né? Então eu estava falando da escola de gestão por isso. E como é que a gente chega lá? A gente chega lá errando muito, né? E errar não tem problema não, a gente não pode errar o mesmo erro, né, Paulo? É. Mas se a gente não age, se a gente não faz, como é que eu vou saber que é o certo, né? Então, assim, eu tive muitos modelos nos quais eu me inspirei, né? Estudei muito, tive muitas mãos estendidas, né? Também. E a Espanha, ela chegou num momento muito bonito da minha carreira, em que eu tive a oportunidade de ser professora do primeiro curso normal superior do Brasil. Olha que bacana. Quando o governo começou a exigir, né? Exatamente. Isso foi muito bom. A lei, né, exigiu que todo professor tivesse um curso superior e que não pudesse ser pedagogia. Não poderia ser o curso de pedagogia, tinha que ser o curso normal superior. Depois, né, houve aconteceram as mudanças, né, curriculares e aí tudo bem. Mas o primeiro curso normal superior do Brasil aconteceu na UENG, na Universidade do Estado de Minas Gerais. Eu já era professora lá. Sim. E eu assumi a cadeira de matemática e metodologia de matemática. E lá nesse curso nós já... Matemática? Matemática. Jesus, eu até arrepio quando falo matemática. Matemática Uma é vez lindo, eu perguntei ao gente. professor o que era conjunto vazio, uma vez que ele era conjunto. Porque eu sou filósofo e historiador, né? Então, a professora me respondeu, eu nunca fiquei chateado com ela. Agora me ensinaram o que é. Graças a Mauri Ferreira, meu grande orientador e professor da PUC. Olha, tá vendo? Ele me ensinou o que era sentir o vazio, né? Que coisa, né? O filósofo ensinou para mim, o matemático não conseguiu. Mas a filosofia, ela é Desculpa, eu te interrompi. a disciplina, Você né? foi para a Espanha. Vamos lá. Então, por isso, porque lá no curso, nesse curso normal superior, nós já trabalhávamos com as metodologias ativas. Porque nós já trabalhávamos interdisciplinarmente. Isso que agora a mudança curricular solicita, nos pede, que é a interdisciplinaridade, e que o Enem já mudou e já vem mostrando a cara nova dele, e eu tenho muita esperança nisso, nessa mudança. Eu sei que as críticas estão veementes, mas eu tenho muita esperança nesse modelo. Nós recebemos uma visita importante no nosso curso porque era algo muito diferenciado, né? O nosso currículo era diferenciado e a nossa metodologia era diferenciada. Então, o Fernando Hernandes, que na época estava trabalhando muito a respeito dos projetos de trabalho. Um grande educador, né? Um grande educador espanhol, né? Da Faculdade de Educação. Eu já servi cafezinho para ele, sabia? Ele é maravilhoso, é mesmo? Você é chique demais. Eu já servi cafezinho para ele e para o Paulo Freire. Ai, gente, no Minas Centro. Que privilégio. A minha professora me colocou para servir cafezinho para o Paulo Freire. E aí ele chegou no meu ouvido e falou assim, muito obrigado. Hoje nós vamos falar da pedagogia da esperança. Eu era um estudante de história, assim, né, no auge de curtir. Tive a oportunidade de servir esse cafezinho. Eu só falou comigo essa frase, mas eu tô feliz. Até hoje tô feliz. Gente, mas ele mostrou para você
o universo que estava por vir, Paulo. É. A pedagogia da esperança, então eu vou fazer um parênteses aqui na Espanha, porque a gente não pode, eu não posso deixar de perder esse gancho, não. Não posso perder esse gancho, né, na verdade. O que é a esperança, né? Aí eu falo, eu volto lá naquelas características que você me pediu, imprescindíveis do gestor, do líder, né? É aquele que não deixa a esperança morrer. Pensa você, eu chego numa escola Nem pública, se ela for sua sogra, né? Porque a esperança é o último que morre. não, a minha sogra é uma querida. Beijo, dona Mariana. Você acredita que o meu filho conheceu o professor Esperança, pequeno? Sabe, a Esperança que hoje é chefe de cozinha, que tem um programa na TV Não, não Minas, sei. que é do Colégio Padre Eustáquio. Ele conheceu e estudava lá. Aí ele falou, é sua sogra, né? Vai sofrer com você, porque a Esperança é a última que morre. Toda vez que ela encontra comigo, com a Marília, ela morre de rir. Brincadeira, gente, mas vamos em frente. Adoro esses casos, né? Pedagogia da Esperança e Espanha. Nós estamos Então, aí eu chego numa escola, eu fui designada para uma escola estadual, eu cheguei como especialista de educação, né? Eu trabalhava lá à noite, Escola Estadual Maria do Socorro, gente, era atrás do cemitério da Colina. Parque da Colina. Colina é ali atrás, Eu ali sei onde fica. na Bairro Gameleira. Patrocínio, depois tem Nova Sintra. Isso, gente, eu tinha Maria do 20 Socorro. anos. Pensa, eu tinha 20 e pouco, 23 anos. Vista Alegre. Isso. À noite, eu saía da universidade, que eu dava aula lá de manhã, e ia para o Colégio Padre Eustáquio, que eu dava aula lá à tarde, alfabetizava, e depois, à noite, eu ia para essa escola. E aí eu cheguei lá e o cenário era assim, o pior, né? Pensei, olha, Patrícia, aqui é impossível, você não vai conseguir, aqui é impossível, porque a realidade é essa e essa é essa. Aí eu pensei assim, bom, impossível, É quando a gente tá morto, né? Impossível é uma opinião dessa pessoa que estava me falando. Porque se eu aceitasse aquele impossível, eu estava falando para mim que eu não era capaz de mudar aquela realidade. Perfeito. Então, eu falo que o líder ele tem que trazer esperança e não jogar a pá de cal em cima do defunto. Sim. Não é isso? Então, quando você fala do Paulo Freire, que fala da pedagogia da esperança, outra marca muito forte, né, que eu acho que o líder precisa carregar é trazer a esperança. Falar assim, olha, a situação é essa, mas nós precisamos colocar o nosso fosfato para queimar e achar uma saída. Porque senão não precisa do meu trabalho. Se eu vou para a guerra achando que eu vou perder a guerra, eu não vou para a guerra. E as escolas hoje, né, eu falo assim que o cenário é um cenário que não está muito diferente, não. Por causa dos desafios. Sim, Patrícia, eu comentava na semana passada que, como nunca, os jovens agora, na hora da prova, estão tendo crise de ansiedade, não é? E o líder, nessa hora, né, conhecendo a sua prática, ele é uma pessoa que tem que estudar a alma humana, né, se lapidar da alma humana. Eu acredito que essa pedagogia da esperança que você falou e a questão de ter ido à Espanha, estudar pedagogia de projeto, te ajudou muito a permanecer com essa esperança, porque muita gente quer... Outro dia alguém falou comigo assim, você pode dar uma palestra motivacional na minha escola? E ultimamente eu tenho dito não, mesmo necessitando ir, sabe? Por quê? Qual é o tema que eu trabalho? É antifragilidade, não é? Então, quando eu não sei, eu não quero ir mais. Eu até já fui, mas atualmente eu tenho uma ressalva de querer ir falar de tudo, né? Porque senão você fica um palestrante, um consultor bombril. Eu gosto mesmo de falar de escola antifrágil, que é o quê? Aquela escola que consegue passar por um período de dor com um projeto claro e melhora. Isso aí melhora. Estava numa crise e tirou o S, né? Esse S de Satanás ou de sabotagem, né? Tira esse S e cria,
Cria formas de melhorar. A Espanha te ajudou nisso, né? Mas eu quero que você fale depois, que eu tenho que dar alguns avisos aqui, estão me lembrando. Pode ser? Claro. Gente, é o seguinte, quem está ouvindo a live e quiser fazer uma pós-graduação, tem um convite aqui, ó. Uma pós-graduação preparada por profissionais de altíssimo nível, da cidade de Belo Horizonte, de Minas Gerais, alguns até de fora, que é na Faculdade Arnaldo. Nós fizemos uma parceria, né, o podcast, Movimento Educação Alvo. Eu sou um dos professores, a minha disciplina é Escolas Antifrágeis. Uma pós-graduação inteira por R$750. Você precisa ter esse link aqui, que é só você entrar no Instagram, tá? No nosso Instagram, e mandar um recado, Educação Alvo Podcast, que aí a gente consegue. Bom, Patrícia é autora desse livro, tá? A nossa convidada dessa noite. Ela tem um artigo aqui nesse livro, e nós temos outros sobre contação de histórias, sobre educação infantil, né? Educação infantil nos convida para a roda de conversa. Prefeituras e universidades já estão comprando esse livro, né? Eu tenho encomenda para 200 livros desse, já para uma instituição. Chegou ontem, graças a Deus, né? Porque é caro, tá, gente, investir nisso. Aí o Movimento Educação Alvo também, com orientação e organização da professora Lucília Panicé Travassos. Para quem conhece, é uma pós-doutora em gestão do conhecimento. Ela orienta também os autores aqui para a educação semeadora. Algumas faculdades já estão comprando. Outro livro organizado, esse é meu, é o BNCC no chão da sala de aula. Aqui a gente fala das 10 competências e como colocar isso em prática utilizando os ODS da ONU, tá? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Bom, famílias e escolas também organizamos. Tudo isso na pandemia, tá? Por isso que ela falou que eu sou... Te falo que você é uma máquina. Aqui são parceiros, colegas, companheiros que se juntaram para mostrar como é que estão as famílias, né, gente? Família não é só aquela família tradicional, né? Então abençoa, Senhor, a minha também, do jeito que ela é, tá? Tá? Cantar essa música, só o refrão vai ser bom. Aí, esse é o livro mais novo, chama Escolas Antifrágeis. Quando a gente fala de antifragilidade, é aqui. Fundamentado na teoria do Nassim Taleb, tá? O livro O Antifrágil. Eu resolvi adaptar esse tema para escolas e, se Deus quiser, em setembro eu estarei junto com ele falando no evento da XP. Graças a Deus. Então, aqui tem o último, que é O que as escolas podem aprender. Ele já está na 2ª edição, é um livro meu também. E eu tenho a honra de dizer que ele foi prefaciado pelo Dr. Manuel Alves, professor da Sorbonne, na França, né? Então, assim, a gente tem tentado fazer um movimento para mudar a sociedade brasileira. Por isso, todas as terças-feiras, 20 e 30, e durante 3 semanas, hoje a primeira, a gente vai estar com a Patrício recebendo essa aula de gestão, né? Você que está aí no YouTube, no Instagram, fala pra gente o que você está sentindo, manda recado. Você que vai ver depois, tá? Manda recado, porque tem mais 2 semanas, manda sua pergunta, pode mandar beijinho, tchauzinho, pode mandar crítica também, tá, gente? A gente já é adulto, já consegue lidar com isso de maneira tranquila, tá? Vamos continuar aqui com a Patrícia sobre a Espanha. Paulo, tá? deixa só, antes da gente entrar na Espanha, dar um relato, um testemunho, gente, desse movimento. Esse movimento Educação é o Alvo é um milagre, né? De verdade, é um milagre. O tanto de escolas, de famílias que esse movimento consegue atender, né, pela generosidade do Paulo e das pessoas que estão, né, com ele. Então, gente, vamos ajudar. Tem a questão da doação dos livros, né, da Biblioteca Solidária, os livros literários. Se vocês têm os livros literários em casa que querem doar, manda um direct para mim, para o Paulo, né, que a gente vai ajudar o movimento. Esse movimento, ele está agregando muitos educadores, muitos líderes, né, do Brasil inteiro em prol da qualidade da educação, né, em prol é um movimento que vem num momento muito necessário,
um momento em que as escolas estão precisando de apoio, né, Paulo? Então, parabéns, que Deus te abençoe e continue te abençoando aí nesse processo, nesse projeto. Amém. E aqui, junto com a gente, aqui nos bastidores, está o Hermes, né? O Hermes nos ajuda a buscar as cestas básicas, nos ajuda a entregar os troféus para as mulheres homenageadas. 104 mulheres já foram homenageadas, graças a Deus, com o troféu Mulheres Educadoras. Tem o troféu Educadores Transformadores e tem também o outro troféu Alvo, tá? Então, se você conhecer um professor que merece, uma professora, indica pra gente, vamos lá, vamos homenagear essa pessoa, vamos tirá-la do anonimato, né? Isso aí. Na Espanha, Patrícia, como foi? Olha, então, eu fui para a Universidade de Barcelona mesmo, né? Fiz uma imersão lá com Fernando Hernandes. E não só na universidade, mas o mais importante, um horário do dia eu ficava nas escolas. Porque lá em Barcelona tem as escolas públicas, as particulares e as concertadas. As concertadas é onde eu fiz todo o trabalho de campo. São escolas com capital misto, né? Elas são escolas públicas e privadas. Parceria, né? Parceria. E as escolas lá funcionam em tempo integral, né? Então, pensa, na década de 90, final da década de 90, eu já estava lá estudando sobre projetos de trabalho, sobre aprendizagem a partir da resolução de problemas, sobre uma escola lá trabalhava com os racós. O que são os racós? São os cantinhos que hoje, nas metodologias ativas, chamam-se muito das estações, né? Então, essa concepção de ensino, eu já venho estudando essa concepção há muitos anos, né? Há muitos anos. E a gente tentando implantar aqui, conseguimos algumas práticas exitosas, né? Principalmente no ensino médio, no Colégio Santo Agostinho de Contagem, no ano de 2000 até 2006, mais ou menos, nós fizemos já um ensino interdisciplinar no ensino médio. E então, assim, a gente tem e hoje a gente vê uma esperança, né? Uma luzinha no fim do túnel, para que com essa reforma a gente consiga, de fato, trazer essa concepção para as salas de aula. Por quê? Porque nessa concepção, nessa forma de trabalhar, o aluno ele vem para o centro. Sim. Ele não fica... Você citou aquela reportagem, né, do aluno dormindo na sala de aula, né? Então, assim, como é que eu vou engajar o meu aluno na minha aula? Colocando ele para fazer. Sim. Né? Colocando ele para ir atrás do conhecimento. Aí não tem jeito de dar errado, né? É claro que com planejamento. Então, lá, né, na Espanha, eu tive essa oportunidade de estar com o Fernando Hernandes, né, sendo orientada ali, né, a pesquisa, toda a observação, o trabalho de campo. E nesse livro, Educação Infantil me chamou para a roda de conversa, eu faço um relato de experiência de um trabalho com projeto na educação infantil, que foi fruto já, né, dos estudos há alguns anos atrás. Quero te fazer um convite, porque eu sei que ele vai ver, ou se não tiver aí, o professor doutor Israel Boniek, né, um dos maiores especialistas de educação infantil do Brasil, que é o nosso embaixador em Reggio Emília, vai vir aqui dia 9/4. Eu quero te convidar para falar com ele. Nossa, sobre essa experiência. Que alegria. Israel Boniek é um dos pensadores, tem 18 livros de educação infantil no Brasil, é de Santa Catarina, foi secretário municipal em vários municípios de Santa Catarina. Dia 9/4 ele vem aqui. Nós estamos querendo arrumar um local, tá? Se tiver alguém aí que queira, eu já pedi hoje para uma prefeitura, tomara que ela me responda amanhã, o local para a gente fazer um encontro assim primoroso para a educação infantil, só de uma manhã, num sábado, né? Que é 9 de abril. Eu fechei com Israel agora, vim para cá no escuro, e é assim que a gente trabalha, mas já tem gente ajudando e vamos chegar lá, tá bom? Então, Patrícia, quero te convidar, obrigada, porque eu acho que vai ser uma oportunidade das professoras verem um projeto exitoso, uma boa prática,
porque quando chega no mês de setembro, né, a gente tem que entregar o prêmio Educação Infantil Transformadora 2022. Né, te convido também para ajudar a entregar. Por quê? Nós precisamos mostrar, gente, o que está acontecendo de bom. Sobretudo nesse segmento que fechou muitas escolas particulares e as públicas sofreram com uma defasagem que agora as professoras, e eu não chamo de meninas nem de tias, da educação infantil estão enfrentando. Elas são professoras e profissionais, tá? Perfeito. Com todo respeito. Então, assim, se você tivesse de fazer outro curso, você foi na Espanha, deu uma volta no mundo, se você tivesse de fazer outro curso de graduação, pós-graduação, doutorado, o que você faria, Patrícia? Ô, Paulo, Pensando em resultados, né? Sempre nisso. Né? Eu penso o seguinte, hoje eu faria pedagogia novamente. É uma coisa muito louca, né? Essa certeza que eu tenho de que é a educação que vai transformar mesmo, né? É claro que a gente faz vários cursos aí em paralelo e eu acho que a educação precisa beber muito da fonte da administração de empresas, sabe, Paulo? Sim. A gente precisa aprender muito a gerenciar, a gente precisa aprender muito a controlar resultado, a estabelecer meta, a cobrar as metas, a buscar resultados. Né? Sem ficar com mimimi, né, Patrícia? Sem ficar com mimimi. A gente precisa melhorar esse resultado nosso do Brasil. Até quando a gente vai ficar na rabeira? E às vezes eu fico pensando que... desculpe, tá, gente? É uma crítica bem séria, tá? Não é nada de... vou falar mal do professor, não é isso. Tem professor que é meio pavão. Ele é vaidoso, não pode falar da prática dele. Pode sim, gente. Todos nós estamos aprendendo. Ser chamado a atenção, um feedback que o nosso líder vai fazer, que o nosso gestor vai fazer, ou a gente vai querer caminhar no escuro. É muito bom. Você falou muito bem, Paulo. A pandemia nos ensinou, né, que a gente não tem certeza de nada e não tem controle de nada. Os médicos mesmos, né, olha que os médicos são aqueles, né, que se acham os deuses, né? Eu tenho certeza. Eles são incríveis mesmo, né? Fizeram um trabalho incrível aí, mas assim, é piada de bastidor, né? Tem o juiz também. Que se acham. De futebol. Tem isso também. Então, assim, eles mesmos, né, chegaram à conclusão de que eles aprenderam no processo. Sim. Né? Muitas... Avaliação processual. Né? No processo. Então, assim, a questão de pronar o paciente, eles descobriram depois. Então, eu ouvi uma reportagem de um grupo de médicos dizendo, né, que, infelizmente, se eles soubessem de alguns recursos antes, eles poderiam ter evitado muitas mortes. Então, assim, isso mostra para a gente que nós precisamos calçar a sandália da humildade, né? E aprender e reaprender. E o nosso momento hoje de escola, de educação, nós precisamos aprender. Nós não temos respostas para tudo. Nós precisamos buscar respostas. E um convite a você, gestor. Que tal criarmos um masterclass de gestores para trocas de boas práticas? Aquilo que você falou no início, né? Sim. Você disse que a gente fica cada um no seu mundinho sem querer socializar. Por que não? A educação é no Brasil. Sim. Né? Nós precisamos ir atrás de boas práticas, socializar essas boas práticas para fortalecer as escolas. A rigor, né, Patrícia? Domingo, gente, domingo, 19 horas, nós estávamos fazendo uma reunião, né, sobre o nosso livro de liderança e a gente falou da importância. Então, se você quiser entrar num grupo que chama Aliança Avante Educação, dá um toque, conversa conosco, é um grupo de estudo de líderes, tá? A ideia é o quê? Não me interessa se você é gestor da escola particular, pública, da classe A, classe B ou classe C, não é isso.
O importante é que a gente tem que criar um momento até para gerenciar e cobrar, né, gente? Resultados também. É incrível que a verba tenha sido distribuída para 2 elementos dentro do Ministério, né? Bom, notícia de hoje. Bom, Patrícia, quantas horas são, você sabe? Será que Paulo, eu acho que nós já estouramos o tempo, né? Nosso tempo já... Isso. Nós estamos agora faltando 10 minutos para as 22 horas. Eu tenho algumas perguntas para te fazer, mas vai ser na próxima semana, não é? Isso mesmo. Onde você vai contar para a gente os desafios educacionais de hoje, como é que você está encarando esse novo Enem que foi anunciado tardiamente na semana passada, como que surgiu o seu projeto Escola de Gestão Educacional, porque eu acho isso aqui que tem que ter tempo, tá? Aproveita, se você está em casa agora, está perto do celular, está no Instagram, já entra lá e já curte tanto Educação Alvo Podcast quanto Escola de Gestão Educacional. Faz isso agora antes de dormir, senão você vai ter pesadelo. Patrícia vai contar para nós depois quais são os novos projetos dela e qual que é a utopia dela, né, nessa busca por alcance de resultados. Gente, resultado depende também de avaliação externa. Nós vamos falar sobre isso na terça-feira que vem, 20h30. Queremos agradecer todos vocês que participaram essa noite. E vou passar a palavra final para a Patrícia. Final não, parcial, porque semana que vem ela está de novo, tá, gente? O que é bom tem que voltar. Quero só te dar um conselho, uma sugestão e uma opinião. Leva a Patrícia lá na sua escola, entra em contato com ela, para ela dar palestra, para ela poder trocar informação. Ela leva os livros, a escola compra um volume de livros, ela vai lá dar uma palestra, né? Não fica pensando só também no financeiro, não pensa no ganho. Ela precisa ganhar também, né? Porque afinal de contas, os boletos sempre vencem, são vencedores. Ai, muito obrigada, Paulo. É isso mesmo. Eu só tenho que agradecer, né? Agradecer a participação de vocês, agradecer pelo convite, Paulo. E agradecer a minha família, né? Que no início você falou, a família ela precisa compreender, né, esses momentos que a gente sai de casa e volta tarde, mas é por um bem de todos, né? Também. Sim, também quero agradecer a minha família, os filhos lindos que Deus me deu, a esposa maravilhosa, a escolha mais certa que eu fiz na vida. Tá bom? Um abraço a todos. Até amanhã, até terça-feira. 20h30. Traga perguntas, coloque perguntas lá, tanto no Instagram da Patrícia, da Escola, né, de Gestão Educacional, quanto na nossa página. Comente aí embaixo, mande, replique esse vídeo no YouTube para mais pessoas. O importante é a gente tentar criar uma rede de apoio. Tá bom, gente? Boa noite. Boa noite. Saúde e paz. Beijo.